Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Trivium Pi. Mais uma revisão aí de mecânica, rapaziada. Bora pra guerra. Vamos lá. Então, a gravidade da Lua é 1/6 da gravidade terrestre. A gravidade da Lua é a gravidade da Terra dividido por 6, certo? Se soltarmos uma pena e um martelo com massa de 100 vezes maior que a massa da pena, então se liga aí, ó, massa do martelo 100 vezes maior que a massa da pena, de uma altura de 20 metros, ok? Os dois serão abandonados de uma altura de 20 metros. Na superfície da Lua, podemos afirmar que a razão, ok, entre os tempos de queda da pena e do martelo será, então, da pena, tempo de queda da pena e tempo de queda do martelo. Qual é a razão entre esses tempos? Rapaz, os dois objetos aí, ó, a pena e o martelo, foram abandonados de uma mesma altura em relação à superfície da Lua aí no caso, beleza? Veja bem, como eles foram abandonados de uma mesma altura e no mesmo instante, considerando aí que a gravidade que vai puxar esses caras para baixo é a gravidade da superfície da Lua, a gente vai ter o seguinte aí, ó. Se eu pensar na relação de movimento uniformemente variado, e a gente vai considerar aí que os dois estão caindo com a mesma aceleração, que é a aceleração da superfície da Lua, o que a gente vai ter em relação aos tempos de queda? Veja bem, ó, como é um movimento uniformemente variado, a gente pode pensar na função horária do espaço. Por exemplo, né, S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. O S daqui menos o S0 dali é o nosso ΔS, ok? Que a gente vai chamar de H. Isso vai ser igual à velocidade inicial, que é 0, eles foram abandonados, beleza? Mais a aceleração, que no caso é a aceleração da gravidade da Lua, vezes t ao quadrado dividido por 2, ok? Se a gente isolar o tempo aqui, teremos que o tempo de queda vai ficar igual a raiz quadrada, ó, passa o 2 multiplicando o h e divide aí pela gravidade o rolê. Perceba o seguinte, o tempo de queda ele não depende da massa dos corpos, ok? Não depende da massa, ele depende só da altura e da gravidade do lugar. Então veja bem, os dois foram abandonados de uma mesma altura, ok? Sob efeito de uma mesma aceleração gravitacional, no caso aí a da Lua. Então o tempo de queda dos dois vai ser o mesmo, já que a altura é a mesma e a gravidade para os dois é a mesma. Se o tempo de queda dos dois é o mesmo, ao dividir o tempo de queda da pena pelo tempo de queda do martelo, teremos 1, certo? A razão dá 1, porque os tempos são iguais, ok? Então, independentemente da massa, esses caras caem juntos. Não importa se vai ser abandonado da Terra, da Lua, de Marte, de qualquer lugar. Por quê? Porque a gravidade é o cara aí que modifica a velocidade. Então eles estão submetidos a uma mesma aceleração, portanto terão o mesmo tempo de queda. Fechou? Bora para a sequência aqui, ó. Um trem viajando com velocidade constante leva 5 segundos para ultrapassar completamente outro trem que viaja também aí com uma velocidade constante, porém diferente. E no mesmo sentido, ok? Então vamos imaginar que a gente tem aqui uma reta orientada, ok? A gente tem um trenzinho aí de rolê. Vamos pensar num trenzinho aqui. Vamos desenhar esse trem aí. Mais ou menos, né, rapaziada? Trenzinho aí bem esculachadão, mas é o nosso trem aí. Então esse trem, ele vai ultrapassar um outro trem. Imaginar que outro trem está de rolê aí e tal. E aí eles estão exatamente emparelhados aí. No mesmo lugarzinho quase, praticamente aí, ok? Eles emparelharam. E estão se movimentando no mesmo sentido. Então, imaginar que os dois estão indo para a direita, ok? Os trens têm, cada um, 50 metros. Então, esse trem aqui tem 50 metros e o outro trem ali tem
50 metros. 50 metros para cada aí, ok? Beleza. Qual será a diferença, qual é a diferença entre as velocidades dos trens? Veja bem, a diferença é uma velocidade menos a outra, é isso que o cara quer saber. Vou chamar esse trem aqui de trem A e outro trem de trem B. Então a diferença entre essas velocidades seria a velocidade do trem A menos a velocidade do trem B. É isso que o cara quer saber. A diferença entre as duas velocidades. Veja bem, ó, a gente está numa situação em que a velocidade dos trens é constante. Então a gente pode pensar aqui na ideia de velocidade relativa como sendo igual a distância relativa entre eles dividido pelo intervalo de tempo. O que seria essa velocidade relativa? É uma velocidade, vou chamar de velocidade do trem A, menos a velocidade do trem B. Bom, já encontrei uma relação que ele quer saber aqui, né? Velocidade do trem A menos a velocidade do trem B. Isso é igual à distância relativa entre eles dividida pelo intervalo de tempo dessa ultrapassagem. Vamos lá, para rolar a ultrapassagem completa, esse pontinho aqui, ele tem que chegar lá na frente, cara, né? Considerando que a diferença entre esses caras é ΔS sobre ΔT, a distância relativa entre eles dividido pelo tempo, a gente tem aqui uma distância relativa entre esses dois pontinhos aqui, ó, de 100 metros, ok? Então escreveríamos aqui que a velocidade do A menos a velocidade do B é igual à distância relativa, que é 100, e quanto tempo demoraria para esse pontinho aqui, ó, andar os 100 metros? Ele está dizendo aí que a ultrapassagem leva 5 segundos. Então, dividido por 5 aí. Isso dá 20 metros por segundo. Essa seria a velocidade relativa entre esses dois pontos, ou a diferença entre as velocidades do trem A e do trem B, ok? É como se, por exemplo, esse ponto aqui estivesse parado e o ponto de trás lá viajasse com uma velocidade de 20 metros a cada segundo. Certinho aí? A ideia da velocidade relativa, questão detonada. Bora aí. Veículo após 10 segundos e o deslocamento do veículo em 1 segundo. O que a gente tem aqui? 2 itens, vamos ver o que a gente tem de situação-problema. A velocidade de um veículo que partiu do repouso, se ele partiu do repouso, a velocidade inicial dele é 0. Aumenta de 4 metros por segundo a cada segundo. Aí, meu consagrado, atenção, hein? Que informação é essa? Então, ele está dando aí que a velocidade aumenta de 4 metros por segundo a cada segundo. Isso daí, rapaz, é a aceleração. Ó. Então, a aceleração é de 4 metros por segundo a cada segundo. 4 metros por segundo ao quadrado, ok? Nessas condições, então, ele quer que você, no item A, determine a velocidade do veículo no instante t igual a 10 segundos. Vamos lá. É movimento uniformemente variado. Pois é importantíssimo vocês guardarem as equações. Isso ajuda na interpretação, ok? Então, o que a gente tem aí? Uma situação de move. Para o move, a gente conhece essas equações aqui, ó. O vovô ateu, né? Velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. É a função horária da velocidade. A velocidade que eu tenho é a velocidade que eu tinha mais o que ela variou. E o que ela variou? A aceleração vezes o tempo, ok? A gente também tem a função horária do espaço. Você conhece aí? Posição final, posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo. Se fosse movimento uniforme, a gente pararia por aqui. Mas saca só, tem aceleração. Então você tem que somar o fator aí, ó, a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é a função horária da velocidade. Temos ainda a equação de Torricelli, que é o v quadrado, igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, cara, eu tenho aqui 3 equações para o movimento uniformemente variado. Perceba que tem aceleração aqui, tem aceleração aqui e tem aceleração aqui. As 3 equações carregam a aceleração, certo? Então, movimento uniformemente variado aí. Tem um coringa na manga, que é a ideia de velocidade média, igual a ΔS, que é o deslocamento dividido pelo tempo. E como o movimento é uniformemente variado, isso é igual à média aritmética das velocidades instantâneas. Então, não confunda a média com instantânea, ok? Como a galera errar aí e colocar a média nessas equações. Aí não dá, né, parceiro? A velocidade média, ok? Ela pode ser obtida com a média das velocidades instantâneas
quando eu estiver nesses dois casos aí, do movimento uniforme ou do movimento uniformemente variado. Beleza? No caso aí, nosso é o movimento uniforme. Então, o que eu posso usar aqui? Vamos ver o que a gente tem, ó. Tem a aceleração, tem o tempo, quero saber a velocidade inicial e a final, né? E sei que a inicial vale 0. Beleza, mano? Então, para achar essa velocidade, a gente pode usar a equação horária da velocidade. Aí, tem tudo, cara. V final, que eu quero saber, é igual à velocidade inicial, que é 0, mais a aceleração, que vale 4, vezes o tempo, que vale 10. Portanto, o corpo atingirá a velocidade de 40 metros por segundo. Pegou aí? Essa seria, então, a velocidade final dele. Note que a aceleração é a taxa de modificação da velocidade, ó. Aumenta de 4 metros por segundo a cada segundo, ok? 4 metros por segundo ao quadrado. Em 10 segundos atingiria, então, a velocidade de 40, beleza? Letra B. Qual é o deslocamento do veículo em 1 segundo? Então, ele quer saber quanto é que vale aí o ΔS, o deslocamento no t igual a 1 segundo. Fica atento com o tempo aí. Então, não deu tempo dele chegar no 40, ok? Só foi 1 segundo aí. Tem vários caminhos para a gente chegar na resposta. Vamos escolher aí o caminho do sorvetão. Então, ó, sorvetão aí, função horário do espaço, S igual a S0. Se eu fizer a diferença entre o S e o S0, S menos S0 vai dar o ΔS, que é o deslocamento que eu quero saber aí, ok? Mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, o nosso ΔS, que é a diferença entre esses caras, vai ser igual a 0 vezes t, né, porque ele partiu do repouso. Então, aqui dá 0 vezes 1, beleza? Mais a aceleração, que vale 4, vezes 1 ao quadrado sobre 2. Belezinha, ó, 4 dividido por 2 dá 2. Então, o nosso ΔS, nosso deslocamento, é igual a 2 metros, ok? Esse foi o deslocamento em 1 segundo. Tem outro caminho também aí, você poderia pensar em usar, por exemplo, esse pedacinho aqui, ó, se você quiser, vai chegar na mesma coisa. Dá para construir um gráfico, lembrar que a área do gráfico da velocidade pelo tempo é o deslocamento. Confere aí depois, ó. Se você usar isso daqui, você vai ver que vai chegar na mesma situação, ok? Só precisa calcular a velocidade atingida em 1 segundo. Mas essa é fácil, né? Se a velocidade aumenta de 4 metros por segundo a cada 1 segundo, em 1 segundo atinge a velocidade de 4. Então, você coloca 4 aqui, soma com 0, que é a velocidade inicial, divide por 2 e multiplica pelo tempo de 1, ok? Que você vai ter aí 2 metros também. Fechou? Bora para a sequência aí. Questão número 4, olha lá, dinâmica, associação de polias, rapaz, ok? Então, um corpo de peso P encontra-se em equilíbrio devido à ação de uma força F, como está indicado aí na figura abaixo. O que ele quer saber? Os pontos A, B e C são pontos de contato entre a superfície. Ponto A, ponto B, ponto C. Beleza. A força que a superfície exerce sobre os fios nesses pontos aí são, respectivamente, ok, rapaz. Então, a gente tem aqui a associação de polias. O que tem aí que fazer? Mano, se você tem um peso aqui, ó, esse peso está puxando o centro dessa polia para baixo, correto? Com a mesma força. Ele vai exercer uma tração aí que vai ser igual ao próprio peso que está ali em módulo, ok? Essa força ela vai irradiar ao longo da polia e vai metadinha para cada lado. Então chega metade dessa força desse lado e metade desse lado aqui, ok? Então tem o peso sobre 2 aqui e peso sobre 2 desse lado aqui, ok? Agora perceba, até chegar lá em cima no ponto C é o mesmo peso. Então esse peso está puxando o ponto C para baixo com peso sobre 2, ok? Essa força aí. Essa outra força vai chegar aqui no meio. Como ela tem o mesmo valor de P sobre 2, é o mesmo fio ao longo desse rolê todo aqui, né? Então vai chegar P sobre 2 no meio aqui. De novo, irradia. O que acontece? Metadinha para cada lado. Chega P sobre 4 desse lado e vai chegar P sobre 4 desse lado aqui. Então chegou P sobre 4 aqui. Vai chegar lá em cima, peso sobre 4, ok? Aí você chegou no meio aqui, é o mesmo fio, ó, mesmo fio, mesmo fio, mesmo fio, mesmo fio, mesmo fio. Então vai chegar aqui, peso sobre 4, ok? Aí irradia e divide no meio de novo. Dividiu no meio, quanto chegou de cada lado aqui? Metade do peso sobre 4. Metade do peso sobre 4 é peso sobre 8, ok? Então vai chegar no teto aqui
isso daí mesmo, peso sobre 8. E se o cara pedisse para a gente a força no fio aqui, ó, seria peso sobre 8 para equilibrar o sistema. Então saca só, galera, eu tenho aqui 1, 2, 3 polias móveis e eu tenho uma fixa. Vem aqui no cantinho, ó, que é a fixa. A polia fixa é aquela que está presa direto no teto, ela só pode girar, ok? E aí ela não divide forças, então se eu tiver um F aqui segurando um corpo desse lado, de peso P, a força que está ali vai ser exatamente igual ao próprio peso. Não mudou nada, ok? Porque a polia é fixa. Agora, quando a gente tem polias móveis, cara, aí a coisa fica interessante. Tem uma vantagem mecânica aí, ó. Então aqui imagina que eu tenho uma polia móvel, está sendo aplicada uma força, desculpe, uma polia fixa, está sendo aplicada uma força F aqui, ela está presa no teto, né, fixa, e eu coloco uma polia móvel aqui. Polia móvel é aquela que pode se deslocar. Coloquei a polia móvel aí, está fixa lá, tal, e aqui eu tenho um peso pendurado. Perceba que à medida que esse fio é puxado aqui para baixo, à medida que o fio desce, essa polia ela sobe, ok? Então é uma polia que pode transladar aí, ela se desloca na vertical. E a gente considera essa polia como sendo móvel e nela vai dividir a força, ok? Nas polias fixas não divide força, só divide na móvel. Abre um parênteses aí, galera. Lá no canal, aí no nosso canal, né, no Trivium Pi, tem um montão de flashcard resumindo toda a física. Se vocês acessarem a playlist de dinâmica, vocês vão encontrar lá toda uma dedução desses sistemas de polias aí, bem legal, animadinho, tudo flashcard de 1 minutinho para revisar o rolê, ok? Lá tem uma equação mostrando que a força que está sendo aplicada desse lado aqui, ó, é igual ao peso que está pendurado aqui, dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis, ok? Número de polias móveis. Perceba então ali, ó, que eu tinha 1, 2, 3 polias móveis. A força que acabou chegando ali, ó, foi peso sobre 8. Vamos ver se é verdade, ó. Peso dividido por 2 elevado à terceira. São 3 polias móveis, peso sobre 8. Legal, né? Então vamos lá. O que ele pediu pra gente aí? Determinar as forças no ponto A, B e C. Então no ponto A aqui chegou peso sobre 8, no ponto B chegou peso sobre 4 e no ponto C chegou peso sobre 2. Na sequência aí, ó, A, B e C, A, B e C, peso sobre 8, peso sobre 4 e peso sobre 2. Perfeito? Então, não deixem de ver os flashcards lá, pô, ajuda bastante, hein, cara. Vamos lá, aí, curta aí o canal, ativa o sininho, se inscreva, rapaz. Material top aí para você estudar. Acho que vale um likezinho aí, né? Valeu! Questão número 5, que tá rolando aqui, ó. Na montagem abaixo, sendo 30 kg a massa do corpo suspenso, saiu meio separadão aqui, suspenso de 70 kg e 70 kg a massa do homem, podemos afirmar, supondo que o sistema está em equilíbrio. Então, antes de analisar qualquer coisa, aí vamos ver como é que está a distribuição de força. Então, a gente tem aqui o peso desse cara, ó. Se liguem, a massa é 30. Lembra? Peso é massa vezes gravidade. Vamos adotar aí a gravidade da superfície da Terra como sendo de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso vai ser a massa vezes a gravidade, que vale 10. Isso dá 300 newtons. Então, aqui a gente tem 300 newtons de força aqui para baixo. Como o sistema aqui está amarrado no fio, se o fio é puxado para baixo com 300 newtons, ok, ele puxa o corpo para cima na mesma intensidade. Ele aplica uma tração aí que vai ser igual a 300 newtons também, ok? Aí a gente vai até a mão do sujeito aqui, ó, o mesmo fio, tá vendo? Então a gente tem aqui uma força de tração para cima de valor igual também a 300 newtons. Aí vamos para o chão aqui, ó. O cara está pisando no chão, então o chão exerce uma força nele. É a força normal, a força que o chão aplica no pé desse cara aqui. E ele tem um peso. O peso dele está conectado à massa dele. Então lá, o corpo tem 30 kg de massa e está suspenso, e o homem aí tem 70 quilos. Então, se ele tem 70 quilos, olha lá, o peso dele é a massa vezes a gravidade. Então, o peso desse homem é de 700 newtons. Esse é o sistema de força aí, ok? Eu vou fazer no canto aqui, ó. Então, o que a gente tem no bloquinho? No bloquinho, a gente tem 300 newtons, que é o peso dele, e a tração que ele está experimentando aqui
de 300 newtons, perfeito? E a pessoa que está ali, ela tem aí uma normal no corpo dela, que eu não sei quanto que é, N, né? Ela tem um peso de 700 newtons e ela está experimentando um puxão para cima do peso que está pendurado ali de 300 newtons, ok? Saca só, cara, esse bloco ele vai ficar parado, porque o cara está apoiado no chão, né, e só segurando o fio, ele não está puxando o bloquinho para baixo, está segurando esse fio aí, ok? Então ele segura o fio e esse fio ele está sendo puxado pelo peso ali com 300 newtons. Então aqui o sistema está em equilíbrio, parado. Força resultante no sistema é zero. A aceleração sofrida pelo sistema é zero. Já que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Perfeito? Então esse cara aqui também está em equilíbrio. Eu tenho duas forças para cima, ó, a normal e a tração. Então as duas forças estão para cima, a tração mais a normal tem que equilibrar a única força que está para baixo aqui, que é o peso do cara, que vale 700 newtons. Então 700 menos 300, esse cara acaba experimentando do chão uma força normal de 400 newtons. Essa é a reação ao esmagamento que o chão causa nele. Perfeito? Sistema equilibrado aí. Vamos ver então o que a gente tem aqui de afirmativa. A tração no fio é cerca de 300 newtons? Não, cara, tá errado, né? A tração no fio é de 300 newtons e não de 30 newtons aí. A compressão que o homem faz no chão é de 1000 newtons? Também não, rapaz. Ele comprime o chão com 400 newtons e o chão comprime ele com a mesma intensidade. Ó. A reação normal do chão sobre o homem é de 400 newtons. Perfeito, cara. Só frase 3 aí então está correta. Letra C, ok? 400 newtons, situação de equilíbrio aí. Segue o fluxo. No sistema abaixo, o corpo 1 de massa 6 kg está preso na posição A. Cadê? Posição A aí, perfeito. E o corpo 2 tem massa de 4 kg. Então esse cara aqui tem 6 kg e esse cara aqui tem 4 kg. Perfeito. Despreze o atritos e considere o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ok. Abandonando o corpo 1, determine sua velocidade em metros por segundo ao passar pela posição B. Então, quando esse corpo passar aqui pela posição B, né, ele vai estar com uma certa velocidade. Mas vamos analisar o rolê aqui, ó. Então, a hora que eu abandonar o sistema, o corpo 2 começa a cair. E à medida que ele vai caindo, ele vai acelerando o sistema. Quando ele chegar aqui no solo, nosso bloquinho, nosso conjunto, né, atingiu a velocidade máxima, já que esse corpo só tem um espaço de meio metro para se deslocar. Ou seja, esse bloco aí, cara, ele vai ser acelerado só metade do rolê aqui, só meio metro, né? Ele vai ser acelerado durante meio metro, esse cara só desce meio metro. A questão aí é qual é a velocidade que ele vai atingir quando ele passar pelo ponto B. Bom, quando ele passar pelo ponto B, ele vai passar pela mesma velocidade que ele tinha quando ele chegou aqui. E a questão é, que velocidade é essa? Vamos lá então, ó. É uma situação acelerada, então é movimento uniformemente variado, perfeito? O que a gente tem aí, rapaz? O sistema partiu do repouso, então a velocidade inicial é zero. O corpo 1 vai se deslocar por uma distância de meio metro acelerado, ok? Não tem nenhum atrito no sistema, nada, então ele vai ser acelerado aí durante meio metro e depois ele vai embora com a velocidade que ele atingiu, né, por estado de inércia. Então, é isso que ele tem aí. Um deslocamento de meio metro para ser acelerado, ok? E eu quero saber qual a velocidade que ele atingiu aí. Acho que dá para usar um Torricelli aqui, vamos ver, ó. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, perfeito? Não tenho a velocidade final, quero saber, a inicial é 0, igual a 2, putz, não tenho aceleração e o ΔS vale meio metro. Cara, como é que eu faço para achar a aceleração e resolver o problema? Já bem, ó, a aceleração pode ser obtida aí por meio das equações da dinâmica, né, cara? Então, essa aceleração pode sair daqui, ó, FR igual a M vezes A. Vamos lá fazer a aplicação da lei de Newton em cada bloquinho aí para você lembrar. Então, no bloco 1, cara, o bloco 1, ele está lá em cima, ele está amarrado num fio, então ele experimenta aqui quem? A tração, certo? Tração no bloco 1 aqui, ó, perfeito? Então, a força resultante no bloco 1 é só a tração, que vai ser igual a massa dele
A massa do bloco 1 é de 6 kg, vezes a aceleração. Perfeito. Escrevemos a equação dinâmica aqui para o bloco 1. Vamos lá no bloco 2. O que a gente tem no bloco 2? Marcar as forças lá. Então, tem o peso do bloco 2 aqui puxando ele para baixo e tem o fio atrapalhando, aplicando uma tração. Perceba que é o mesmo fio até chegar no bloco 1. Então, o valor da tração aqui vai ser o mesmo, ok? O sistema está sendo acelerado para baixo. É quem ajuda, menos quem atrapalha, é a força resultante, né? Então, quem está ajudando? O peso do bloco 2. Então, ficaria peso do bloco 2 menos quem está atrapalhando. A tração é igual a massa do bloco 2, que vale 4 kg, vezes a aceleração. Perfeito. Vamos resolver esse negócio aqui, parça. No lugar aqui do T, né, a gente pode colocar 6A. E o peso do bloco 2, a gente sabe que é massa vezes gravidade, certo? Então, o peso do bloco 2 é a massa dele, que vale 4, vezes a gravidade, que vale 10, menos a tração que está ali, ó, que é 6 vezes A, igual a 4 vezes A. Pô, acabamos de achar a aceleração aí, ó. 4 vezes 10, às vezes, dá 40, certo? Trocou de lado aqui, ó. 4A mais 6A dá 10 vezes A. Então, você achou a aceleração. A aceleração é igual a 40 dividido por 10, que dá 4 metros por segundo ao quadrado. Aí é game over. É só voltar lá no rolê, ó, e colocar no lugar do A. Vamos ver o que vai dar aqui. Então, fica V quadrado igual a 2 vezes 4 vezes meio. 2 vezes 4, 8. 8 vezes meio, 4. Então, V quadrado igual a 4. Tira a raiz aí, 2 metros por segundo. Perfeito? Então, o bloquinho aí vai atingir a velocidade de 2 metros por segundo. Cuidado na hora aqui, ó. Né? Nosso ΔS não é 1 metro. Perfeito? É meio metro. Por quê? Porque depois de meio metro, o corpo deixa de ser acelerado. A aceleração desaparece e ele continua indo embora aí, porque não tem atrito, né? Por inércia, com a mesma velocidade que ele atingiu enquanto estava sendo acelerado. 2 metros por segundo. Perfeito? Bora! Questão 7. Um bloco de massa 10 kg movimenta-se numa mesa horizontal sob a ação de uma força de intensidade 30 newtons. Ok, tem 30 newtons aqui. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa vale 0,2. Ok? Então, eu tenho uma força atuando aí de valor 30 newtons. Ok? No bloco que tem massa de 10 kg e existe um atrito aí cinético de 0,2 entre o bloco e a mesa. Vamos lá. Quer saber a aceleração do bloco? Então, ela até marcou aqui. A aceleração está para a direita. Força resultante na horizontal, F menos o FAT. Né? A gente sabe disso, ó. Leis de Newton. Força resultante igual a M vezes A. A física realmente me ama aí. Bora lá, parça. Então, o que é a força resultante? Quem ajuda está no sentido da aceleração. Quem está ajudando? O F. Menos quem atrapalha, mano. Quem atrapalha? O FAT. Então, F menos FAT. Cuidado aí, hein? A força resultante não é uma força, hein? É uma soma vetorial. Sacou? Igual a massa vezes a aceleração. Pô, tem que lembrar aí, cara, que o FAT, né, força de atrito, é o coeficiente de atrito, μ aí, vezes a força normal. Nesse caso, a força normal é o próprio peso que está aí puxando o bloco para baixo, né? Esse peso empurra o bloco contra a superfície empurra de volta, reage na mesma intensidade, na mesma direção, mas no sentido oposto aí. Perfeito? Então, o nosso F aqui vale 30, ok? Nosso FAT é o coeficiente vezes a força normal, a pace. Força normal, ó, o peso é a massa vezes a gravidade. Então, a normal também é a massa vezes a gravidade. A massa do corpo é de 10 kg, ok? E a nossa gravidade aí vale 10. Então, 10 vezes 10 dá 100, que é a força normal. Olha lá, coeficiente 0,2, normal é o peso, beleza? 10 vezes 10. Igual a massa, não confunda a massa com peso. A massa vale 10 vezes a aceleração. Então, item A basicamente detonado aí, né? Vamos lá. 0,2 vezes 100 dá 20. 30 menos 20 dá 10. Igual a 10 vezes A. 10 dividido por 10 dá 1. Então, a aceleração do bloco aí vai ser de 1 metro por segundo ao quadrado. Feito?
E aí, o que mais ele quer saber? O módulo da força que a superfície exerce no bloco. Rapaz, saca só o rolê aqui, ó. Tem duas forças de superfície aí. Meu bem, o bloco está na superfície aqui, então ele esmaga a superfície esmaga ele de volta. Força normal, que nesse caso é igual ao peso e vale, portanto, 100 newtons, ok? E tem a força de atrito aqui, ó. O bloquinho puxa a superfície devolve esse puxão, empurra ele de volta. Temos aqui o FAT, ok? Que é a força de atrito da superfície no bloco. Essa força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, ok? A normal vale 100, o coeficiente vale 0,2, então o nosso FAT é 0,2 vezes 100, que vai dar 20 newtons. Ele quer saber o módulo da força que a superfície exerce no bloco. Você vai somar esses dois vetores aqui, ó, ok? É essa força que ele quer saber quanto é que vale, ok? Então, essa é a força normal resultante no bloco. Aí faz um Pitágoras, né, rapaz? Por que Pitágoras, Manolo? Ó, você tem aqui 100 newtons, ok? Aí você tem aqui 20 newtons. E você tem, fechando a figura aqui, a força que você quer saber aí. A sua normal resultante da superfície. Faz um pitch aí, né? Pitágoras. Normal aí, NR, raiz quadrada de 20 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Perfeito aí? Né? 20 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Cuidado, hein, cara? Você não pode cortar, tira a raiz aí, faz a conta direitinho, hein, meu consagrado. 20 ao quadrado dá 400, ok? Mais 100 ao quadrado, ó, acrescenta 2 zero aí, 10.000, perfeito? Então, o nosso RR, nossa normal aí, vai ser a raiz quadrada de 10.400 newtons. Dá para dar uma simplificada aí, reduzir a raiz e tudo mais, né? Caso necessite, faça aí uma redução, é só fatorar e você consegue chegar aí num valor reduzido com a raiz. Por exemplo, poderia reduzir aqui com o 100, já daria um 10 raiz de 104. Você consegue ainda melhorar esse 104 aqui, simplificando ele aí, e aí assim vai. Mas tá belezinha aqui, ó, 10 raiz de 104, 10.400, não é teste nada, né? Vambora aí. Questão número 8. Um bloco de massa 5 kg realiza um movimento retilíneo uniforme. Cara, atenção aqui, velho. Acendeu a luz no fim do túnel, ó. Se liga, tá piscando. Movimento uniforme, velho. Você sabe que a aceleração é zero. Então há equilíbrio entre forças. A soma vetorial, a força resultante é zero. Estado inercial. Se liga aí, meu consagrado. Numa mesa horizontal, então sob a ação de uma força de intensidade 10 newtons. Opa! O módulo dessa força aqui, ó, vale 10 newtons. Como está com resultante zero, essa força equilibra essa. Então, eu concluo aqui que o FAT também vale 10 newtons. E a normal está em equilíbrio com o peso. Beleza? O peso aqui vale quanto? 50 newtons. Por quê? Se a massa vale 5, o peso é a massa vezes a gravidade. Então, vai valer 50. Perfeito? Massa vezes gravidade. A normal também vai ter o mesmo módulo, vai valer 50 newtons. Ok, vamos lá ver o que está desenrolando aqui. Ele quer que você determine o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a mesa. Está escorregando, né? Situação inercial com movimento uniforme. Já viu aí que o F é igual ao FAT. E você sabe, então, que o FAT é o coeficiente vezes a normal. Mas a normal aí no plano horizontal é o próprio peso. Então, mi vezes o peso. Certo? Como é que vai fazer a continha aqui? Eu quero saber quanto que vale o coeficiente. É só dividir a força ali pelo peso. Né? A força vale 10 e o peso vale 50, mano. Então, 1 dividido por 5 dá 0,2, ok? Temos um coeficiente de atrito aí de 20%, 0,2. Estava suave, hein? Segue aí. Opa, chegou no rolê teórico aqui pelo jeito, hein? Vamos ver, ó. Em um estudo científico sobre os efeitos do impacto na saúde humana, bonecos dotados de sensores e presos por cintos de segurança são expostos a duas condições distintas. Na primeira, experimentam uma variação brusca na velocidade, enquanto na segunda, experimentam uma variação lenta e gradual na velocidade. Ok, analise as afirmativas abaixo em V ou F, verdadeiro ou falso. Vamos ver a primeira aqui, ó.
A variação brusca na velocidade resultará em danos mais graves devido à maior força experimentada durante a desaceleração. Pô, totalmente verdadeiro, cara. Veja bem, ó, a força resultante no sujeito aí é a massa vezes a aceleração. A gente sabe que a aceleração, que, ó, pensando modularmente, é ΔV dividido por ΔT, né? Cara, se a variação da velocidade é muito rápida aqui, ó, né, é porque aconteceu num tempo muito pequeno. Se o tempo é muito pequeno, cara, o que acaba acontecendo? A aceleração vai ser muito grande. Então, se esse cara diminui, a aceleração aumenta. Beleza? Se a aceleração aumenta, a força resultante aumenta. Então, se tem uma desaceleração muito rápida, é perigoso. Você bate um carro, por exemplo, você não tem airbag, e você vai contra o vidro, contra o material do carro ali, você sofre um impacto muito grande e se machuca bem, né? Porque o tempo de colisão é muito curto. Então vamos imaginar a seguinte cena, ó, você, sei lá, solta um ovo de uma determinada altura e ele cai em cima de um travesseiro. O travesseiro vai deformando e aí vai absorvendo energia, vai liberando energia e tal, que seria transferida toda na hora do impacto pro ovo. E aí esse ovo sofreria menos dano, né? Agora, se esse ovo cair direto no piso seco, o impacto é seco ali, muito rápido, né? O tempo de colisão é muito curto, e aí o ovo quebraria, ok? A mesma coisa, você é meio que um ovo dentro do carro. Se você bater contra a carroceria do carro sem nenhum amortecimento, você vai se machucar bastante, né? Porque o tempo de colisão vai ser muito curto, e aí a força em você vai ser muito grande. Mas com o airbag, você tem um tempo de colisão aumentado e, consequentemente, você se machuca menos. O cinto de segurança ele te ajuda nesse sentido também. Ele impede que você continue o movimento por inércia e colida contra as partes do carro. Ok? Vamos ver aqui o que a gente tem. Ó. Então, o primeiro tá belezinha, né? Verdadeiro. A variação brusca na velocidade resultará em danos mais graves devido à maior força. Aceleração brusca na velocidade, ele está falando para a gente que variação brusca na velocidade é que a aceleração vai ser muito grande durante o processo de frenagem. Né? 2. A variação lenta e gradual na velocidade causará menos dano, ok? Pois permite que o corpo se ajuste gradualmente à mudança, ok? Então a variação lenta e gradual é que o tempo de colisão foi maior, perfeito? Ambas as condições causarão danos equivalentes. Pô, aí já está contradizendo, né, cara? Pois a variação de velocidade é um fator secundário em relação à resistência do corpo. Não, cara. A variação de velocidade é extremamente importante nesses momentos. Se for muito brusco, altos danos. Então, falso. A variação brusca na velocidade terá menos impacto emocional do que a variação lenta e gradual. Cara, eu sei lá, velho, né? Depende, é muito subjetivo isso daqui, não dá para afirmar. Varia de uma pessoa para outra, cara. Eu acredito que uma variação brusca vai gerar um susto e tal. A gente não pode afirmar nada aí, né? É muito subjetivo, não sei. Né? Então, vamos colocar aí falso. Os danos causados por ambas as condições serão insignificantes, pois o corpo humano é resiliente o suficiente para lidar com variações na velocidade. Cara, a embalagem é extremamente frágil. Nossa embalagem não aguenta tantos impactos, cara. É que você deve estar sentindo a cadeira aí, faz um tempo sentado e te machucando já até, se não tiver muito conforto aí, almofadinhas, né? Então é isso aí, cara, não tem como. Então, só 1 e 2 verdadeiro aí. Bora! Uma pedra amarrada num fio de 0,4 metros é posta a girar num plano vertical. Use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine a mínima velocidade que a pedra tem que ter no ponto mais alto. Sei lá, vamos imaginar aqui, ó, letra A, uma situação assim, ó, circunferência mais ou menos aí, né? E o fio amarrado e o objeto passando no ponto mais alto aí, ok? Então ele tem aí uma velocidade V e ele quer saber essa mínima velocidade aí. Está numa situação de movimento circular uniforme, aqui no ponto mais alto você tem o peso e você tem a tração no fio, certo? Vamos lá então, é uma situação de movimento circular, a gente tem aí a resultante centrípeta, que é a soma vetorial das forças, e o resultado aponta para o centro da trajetória, então a gente tem uma aceleração chamada de centrípeta. O que é a centrípeta? É a soma vetorial das forças, e aí eu tenho dois vetores apontando para o centro, então vou somar esses dois caras, tração mais o peso, igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Como ele está pedindo a velocidade mínima, na situação limite é quase
é quase naquele momento que o fio não está experimentando nenhuma tração. Você zera esse cara aqui, situação limite. Ok? Como o peso é massa vezes a gravidade, a gente tem aí que mg vai ficar igual a m vezes, e a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. A gente escreve v quadrado sobre r aqui, ó. Cortou m com m, ok? Trocou de lado aí, guarda aí, cara. Dia de vestibular, leve um documento com foto, tipo RG, ok? Essa é a velocidade limite, cara. Tatua na alma aí, já usa de cara, mano. Então, a velocidade limite para conseguir completar a volta aí, raiz quadrada de RG, parceiro. Então, tá lá, ó. V é igual a raiz quadrada, raio da trajetória 0,4, gravidade 10, 0,4 vezes 10 dá 4, raiz quadrada aí vai dar 2. Então a velocidade limite aí mínima que ele vai conseguir poder ter, né, para conseguir completar a volta é de 2 metros por segundo. Suave? Letra B. A direção e o sentido da força resultante no ponto mais baixo. Então, quando ele estiver passando aqui pelo ponto mais baixo, amarrado no fio, aí a velocidade para cá. Você tem aqui o peso, certo? E como o fio está amarrado aí, vai ter a tração. Tração e peso. Como a resultante é centrípeta, rapaz, tem A aqui e tem B. Como a resultante é centrípeta, ok? O resultado aponta para o centro da trajetória. A aceleração está apontando para o centro. Então é quem ajuda, que está no sentido da aceleração, portanto é a tração, ok? Menos quem está atrapalhando, que no caso seria o peso que está para fora, ok? Percebeu aí, cara? Lá em cima os dois estão apontando para baixo. Somou os dois, ok? Aqui um aponta para o centro da trajetória e outro está apontando para fora. Então é quem está apontando para o centro menos quem aponta para fora, ok? Logo, o resultado tem que ser central. Então a direção é vertical, ok? Vertical, direção vertical, perfeito? E o sentido? O sentido é para dentro aí, no caso, para cima, ok? Vertical e sentido para cima. Então, direção vertical com sentido para cima. Perfeitinho aí? Ok, rapaz. Aqui a gente finaliza essa nossa revisão. Valeu? Aguardo vocês aí para um próximo encontro. Não esqueçam de olhar as playlists, acessar aí o nosso canal. Tem muito material aí para a galera que está estudando, se preparando para vestibular e tal. Deixa aquele like esperto aí e compartilha com a galera. Valeu, rapaz. Até a próxima aí.